O Covid-19 realmente mudou a forma da economia no mundo e principalmente aqui no Brasil, onde nós nunca tivemos economia sólida e impactou tanto no ramo da economia quanto no ramo do direito. Muitas obrigações que contraímos, claro, contraímos sem saber que isso aconteceria. Fizemos contratos sem saber que teríamos uma situação de força maior que jamais imaginaríamos que o Brasil poderia passar por isso. E é claro que nós temos que sim repensar muito nas nossas obrigações, tanto de crédito quanto de contratos. Temos que repensar e repensar com cautela para ter um resguardo jurídico, para fazer eventual renegociação de uma forma juridicamente certa. Não adianta nada tentar fazer uma renegociação, talvez por conta própria. Muita gente está preocupado com as relações de trabalho, relações de emprego. Consulte o seu advogado de confiança no ramo trabalhista. Muita gente está preocupado com as contas que vão vencer. O que nós vamos fazer com as contas que vão vencer? Essas contas têm que ser pagas? Têm que ser pagas, porque elas foram assumidas, então elas têm que ser pagas. De uma forma ou de outra, elas têm que ser pagas. Agora, é onde entra o trabalho e onde entra a necessidade de você consultar o seu advogado, para poder pegar uma opinião e saber como aquela dívida ela pode ser renegociada, como elaborar uma proposta de renegociação, como e quando fazer essa proposta de renegociação. Às vezes, fazer isso por conta própria pode ser que a escrita, a leitura não seja mais adequada. Por isso é importante a opinião e o parecer de um advogado da sua confiança para você poder fazer isso com a maior segurança possível. Tem gente que está achando que não vai ter que pagar nada, pelo contrário, vai ter que pagar. Agora, tem gente que está achando que não vai receber nada, vai receber. Para pagar e para receber, as duas partes vão ter que ter a abertura para que haja essa aproximação e haja essa renegociação. Mas é importante das duas partes, tanto de quem tem que pagar, principalmente, quanto de quem tem que receber, deve ter a consulta ao advogado de confiança para saber como fazer aquela proposta e como firmar aquela proposta. Porque isso daí, a depender da situação, pode-se criar um termo aditivo, pode-se criar um documento qualquer. Você tem que consultar o seu advogado. O advogado, talvez mais do que nunca, ele vai ser muito importante na solução dessa crise. Muita gente está preocupada com o contrato de aluguel, com razão. Tem gente que já perdeu o emprego, tem gente que teve carga horária de trabalho reduzida, teve gente que recebeu já a redução de salário. E isso impacta nas relações jurídicas, impacta principalmente no cabedal financeiro que a pessoa tem. Tem um projeto de lei aí a respeito das relações locatícias e vai tratar a respeito de outros assuntos, mas não é tema desse vídeo agora. O que eu quero falar para você é o seguinte: tem que pagar o aluguel? Tem que pagar o aluguel. Não adianta simplesmente alegar que não tem condições e deixar essa obrigação simplesmente sem ser cumprida. Por quê? Porque você assumiu essa obrigação. Por mais que tenha acontecido um evento, um fenômeno que você não esperava, e isso atrapalhou todo mundo, inclusive quem é o dono do imóvel que você aluga, mas essa obrigação ela tem que ser cumprida. Da mesma forma que ele está cumprindo que você tem que ficar no imóvel, você também tem que pagar. Mas o que fazer nesse momento de crise, nesse momento de diminuição de recursos financeiros, de crise jurídica? Consulte o advogado de sua confiança para poder fazer um termo de renegociação, para poder fazer um aditivo contratual, de forma que você mostre que você, talvez em um período de tempo, você está impossibilitado de pagar aquele valor que foi acordado dentro do contrato de locação. Mas você apresenta uma contraproposta de quanto você consegue pagar durante determinado tempo e aquela diferença você apresenta como você vai pagá-la, porque o aluguel vai ter que ser pago. Agora,
apresente a forma que você tem condições de pagar. Significa que o locador ele vai ser obrigado a aceitar? Não. Mas significa que uma proposta bem elaborada por um advogado bem instruído, um advogado que ele vai saber os termos e a lógica, o texto lógico de como colocar, significa que tem mais chance de ter uma aceitação? Sim. Por isso, consulte o seu advogado de confiança. Já é o momento de pensar a respeito disso? Sim, já é o momento para pensar a respeito de renegociação de contratos, renegociação de dívida. Talvez não vá ser necessário efetivá-la, mas já é necessário pensar a respeito disso. Mas para poder fazer isso com segurança jurídica, que é o que todas as partes vão precisar agora, principalmente você que está apresentando uma contraproposta, a consulta a um advogado, a contratação de um advogado para fazer essa minuta, fazer essa proposta, fazer essa redação para você, ela é importantíssima. Nossa, eu já vou ter que gastar com advogado. É melhor gastar com um preventivo, melhor gastar para poder ter uma segurança jurídica maior desde o início do que tentar fazer por conta própria e lá no final ficar muito pior. Talvez não. O barato sempre sai caro. Se você está pensando que pagar uma consulta de advogado para poder formular isso para você é caro, você pode ter certeza que vai ficar muito mais caro se você simplesmente não souber os termos a ser usados, não souber o contexto a ser aplicado, porque isso tudo tem que ter uma explicação, e simplesmente a outra pessoa não aceitar e você, por conta própria, não querer pagar, deixar de pagar as coisas e talvez receber aí ações judiciais. Então, o barato pode sair caro. E, claro, você tem aí o seu advogado de confiança, ele vai fazer isso para você, ele vai cobrar? Claro que ele vai cobrar, ele está trabalhando. Em relação também a mensalidade, essas coisas, consulte o seu advogado de confiança, tá? Porque isso tem que ser visto caso a caso. Tá tendo a prestação de serviço, não tá? Como está sendo essa prestação de serviço? Isso tudo deve ser avaliado. Mas, se vai fazer uma proposta para quem você está devendo, para quem você alugou imóvel, faça através de um advogado que você conhece, que você confie, tá? Para que ele possa elaborar a melhor proposta, o melhor termo dentro das possibilidades jurídicas para te resguardar e te dar garantia e também dar garantia para a outra parte que você vai cumprir com aquilo ali. Porque a partir do momento que você faz um aditivo, assina um termo reconhecendo uma nova dívida, uma nova forma de pagar, ou reafirmando a dívida e colocando a nova forma de pagamento, aquela obrigação ela é exigível também, tá? Então aqui eu não quis usar juridiquês, pelo contrário, porque eu quero que esse vídeo ajude o máximo de pessoas possíveis, principalmente pessoas que não são do ramo do direito, a compreenderem o contexto jurídico. Vai ter que pagar as contas? Vai. Vai ter que pagar contrato de aluguel? Vai. É possível renegociar? Sim, mas saiba renegociar. Por isso que um profissional habilitado é muito importante nessa hora.